Olá, boa tarde. São 4 horas e 58 minutos agora. A rua ao lado da Igreja Videira, onde o teto caiu, está interditada porque ainda tem um risco de desabamento. O Honório Giacometto traz agora informações atualizadas sobre este acidente que aconteceu no fim da manhã de hoje aqui em Goiânia. Essa daqui é a rua 211, que fica no setor leste, Vila Nova. É bem do ladinho da Igreja Videira. Essa rua foi isolada porque as paredes estão cheias de rachaduras e se tiver uma ventania muito forte, se chover muito forte, há o risco das paredes desabarem e caírem em cima de algum carro que estacionar por aqui. Por isso, a rua foi isolada. O teto da igreja desabou nessa quarta-feira, por volta de 11 horas da manhã. Os bombeiros foram chamados para resgatar os funcionários que ficaram pendurados nessa parede. Ainda bem, ninguém se feriu com gravidade. Dos 6 funcionários, só um foi levado com ferimentos leves para o hospital. Mesmo assim, os bombeiros vieram para cá com um cão farejador para verificar toda a situação embaixo ali daquela estrutura do telhado, para verificar se não havia mesmo nenhuma pessoa embaixo dos escombros. A informação que se tem aqui do CREA, dos bombeiros, da Defesa Civil, é de que esse prédio precisará ser demolido, justamente porque a estrutura está toda abalada. A Igreja Videira vinha fazendo um trabalho de instalação de placas solares nos templos. Esse daqui, no leste, Vila Nova, é um dos maiores templos da igreja. Cabem 2.400 pessoas sentadas. Eles estavam instalando as placas para economizar na conta de energia elétrica. Segundo o vice-presidente da Igreja Videira em Goiânia, a empresa contratada para fazer essa instalação tinha toda a documentação que é exigida para fazer esse tipo de trabalho. A gente vai contar os detalhes de tudo o que aconteceu nessa quarta-feira, o susto para esses trabalhadores e também o que deverá ser feito agora com esse prédio na reportagem do jornal Anhanguera, segunda edição. 5 horas em ponto, imagens ao vivo da rodovia dos Romeiros, agora um pouco mais movimentada. Para quem sai de Goiânia com sentido à capital da fé, o trânsito vai ficando mais movimentado, mais intenso a partir desse horário das 5 horas em diante. Uma mulher foi presa em Goianésia, suspeita de falsificar e vender atestados médicos. Vamos saber os detalhes desse caso com o Vinícius Rangel ao vivo. Boa tarde, Vinícius. Ei, Jonathan, boa tarde para você e para quem nos assiste. Essa mulher, uma técnica de enfermagem de 30 anos, não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil, mas ela já era investigada desde o ano passado. Inclusive, em dezembro, ela foi até a delegacia prestar depoimento como peça fundamental em toda essa investigação. Lá, ela foi ouvida e liberada pelos policiais, mas em seguida, ela continuou a produzir e comercializar atestados médicos na região. Na operação de hoje, lá na casa dela, a polícia conseguiu encontrar 30 atestados. Além disso, também tinha carimbo médico usado para a falsificação do documento e também receituários médicos de controle especial, além de medicamentos de uso controlado sem qualquer tipo de prescrição médica. A delegada responsável por esse caso, Alana Delfino, conversou com a nossa equipe e explicou tudo o que pode acontecer com essa técnica de enfermagem. Vamos ouvir. A autora dos fatos responderá por crime de falsificação de documento público e privado e também falsidade ideológica. As pessoas que compraram esse atestado médico falso e apresentaram aos seus empregadores, eles responderão pelo uso de documento falso. Obrigado, Vinícius, pelas informações. Boa tarde, viu? Um esquema milionário de desvio de cargas de leite em pó foi descoberto pela Polícia Civil, que fez uma operação hoje em 3 estados. Assunto para o Tarik Augusto. 4 homens foram presos nessa operação da DECAR, que é a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. Segundo as investigações, esses homens eram motoristas contratados pelas empresas para fazer a entrega de carga de leite em pó. Só que o que as empresas não sabiam é que eles faziam parte de uma quadrilha que desviava os produtos para depois
revender. A operação começou depois que a polícia identificou um registro de boletim de ocorrência que um desses motoristas fez em Nerópolis, dizendo que tinha sido assaltado e por isso ficou sem a carga. Mas era mentira. A operação aconteceu na Bahia, em Minas Gerais e também no estado do Paraná. Esses 4 suspeitos podem responder por falsa comunicação de crime, furto e também associação criminosa. Continua internado o pintor que caiu de uma altura de 6 metros em Anápolis. Esse trabalhador estava no telhado de um prédio, ao lado de uma loja de carros, fazendo um serviço, quando a estrutura cedeu e esse trabalhador despencou. Ele caiu bem em cima do capô de um dos carros, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com trauma na coluna e também na bacia e foi levado ao Hospital de Urgência de Anápolis. Ele está consciente e está aguardando agora uma transferência para uma unidade especializada em coluna. E um trabalhador caiu da laje de um prédio em construção em Cristalina. É por isso que a Nayara Santos está aqui com mais informações. Boa tarde, Nayara. Oi, Jonathan. Boa tarde para você também, para todos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o operário de 41 anos de idade estava trabalhando, fazendo a concretagem da laje do 4º andar, quando a laje cedeu e ele caiu no andar de baixo, uma altura de cerca de 3 metros. Ele teve ferimentos nas pernas e no quadril. Os militares disseram que foi necessário usar o guindaste da própria obra para fazer o socorro do homem na maca. Ele foi levado para o cais de Cristalina com suspeita de fratura no quadril. Segundo a unidade de saúde, ele já passou por vários exames, inclusive o raio-x, e continua recebendo atendimento médico. Não foi divulgado o estado de saúde dele. Obrigado, Nayara. Bom trabalho. A construtora não respondeu o nosso contato. Um homem foi preso em Rio Verde, suspeito de aplicar um golpe em que falsificou um anúncio de venda de uma moto. A investigação começou depois que uma vítima procurou a Polícia Civil de Uruaçu, no norte do estado. O homem foi preso preventivamente em Rio Verde, a 500 quilômetros de distância. Segundo a polícia, o golpista se mostrou interessado no anúncio de uma moto e tentou intermediar a compra. Depois, ele criou o anúncio falso da mesma moto numa rede social e recebeu um depósito de um cliente interessado. O esquema foi descoberto no cartório, na hora de transferir os documentos, quando o verdadeiro dono da moto e o comprador perceberam a farsa. A vítima teve um prejuízo de R$ 6.500. A polícia continua investigando o caso porque acredita que outras pessoas possam ter caído no mesmo golpe. E um motorista bêbado provocou um acidente em Itaberaí e foi preso. O motorista foi filmado dirigindo em zigue-zague na GO 156. Em alguns momentos, o carro quase sai da pista, mas volta para a rodovia e vai de um lado para o outro. Repare que a tampa do porta-malas está quase caindo. Um pouco à frente, o motorista passa poucos centímetros de um poste, sobe no meio-fio, o pneu estoura e ele reduz a velocidade até parar. Segundo a Polícia Militar, antes deste vídeo, o motorista tinha batido em outro carro, que estava parado em frente a uma escola, e em outras 2 motos. O teste do bafômetro confirmou que ele estava bêbado. Felizmente, ninguém se machucou. Muita irresponsabilidade, né? Uma ponte numa estrada rural na região de Planalto Verde, entre Montevidéu e Rio Verde, foi danificada quando uma máquina agrícola passava pelo local. Por causa do risco de queda ou acidente, o trânsito está interditado. Sem ter como passar pela ponte, alunos da Escola Municipal Rural Escadinha do Futuro estão sem ir para a escola. Segundo os pais, para chegar até a escola seria preciso dar uma volta de mais de 100 quilômetros e, por causa disso, os ônibus escolares não estão fazendo o trajeto. A Prefeitura de Rio Verde disse que, com o tempo seco, o transporte escolar continua operando, mas algumas famílias optaram por esperar a ponte ser totalmente reparada. E a escola está disponibilizando atividades pedagógicas aos alunos que permanecem em casa. Disse ainda que, embora a responsabilidade pela recuperação definitiva seja do Estado, a Prefeitura vai fazer um reparo paliativo. Há pouco nós pedimos uma resposta da Goinfra e a gente está aguardando. Amanhã, uma missão de Trindade viaja para a Polônia para receber o sino gigante que será trazido para a nova Basílica do Divino Pai Eterno. E o nosso repórter Fábio Castro vai acompanhar essa viagem. Está nos últimos preparativos, né, Fábio?
Oi pessoal, mala tá quase pronta, nossos equipamentos também, e o nosso destino é a Polônia e finalmente será entregue o maior sino que badala do mundo. Os poloneses estão orgulhosos por este feito, afinal eles têm tradição na fabricação de sinos e pela primeira vez fizeram um modelo gigante e que toca. Vamos acompanhar esse momento importante também para o Brasil, porque o destino do sino é Trindade. A partir de agora, ele vai fazer parte do cenário da capital da fé de Goiás. O sino já vai poder ser visto e ouvido na festa do Divino Pai Eterno deste ano. Será uma longa jornada da Polônia até Trindade. A missão da Basílica de Trindade deve chegar à Polônia nesta sexta-feira e você vai acompanhar tudo aqui na TV Anhanguera. A gente segue de carona com Fábio Castro, que seja uma viagem abençoada. Imagens ao vivo da mutirão com a Avenida T7, na região do setor oeste. Trânsito bem movimentado, é quase horário de pico. A gente tem um encontro marcado no J2, que começa hoje, 7h07 da noite. Obrigado pela audiência. Boa tarde. De segunda a sexta, informação, emoção, boas histórias e receitas deliciosas para a sua vida ser mais você.